Lucas 6. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo dessa palavra que nós vimos do capítulo 6 de Lucas. Nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele passando por uma seara de milho e tendo fome, ele e seus discípulos. Naturalmente, ali, de um gesto simples, pegou as espigas e começou a debulhar na mão que é aquilo que nós fazemos. Lucas escreve com detalhe, falando, esfregando-as na mão, comiam. Então ali os discípulos debulhando aquelas espigas de milho, comendo da natureza, daquilo que Deus dá, né? Da natureza do desfruto, daquilo que a própria natureza dá. E aí então o confronto dos fariseus, os religiosos, que sempre estão olhando a atitude dos homens de Deus, a atitude daqueles que são servos do Senhor Jesus. E essa atitude, eles ali naquela análise, olhando e já confrontaram o Senhor Jesus, dizendo, por que vocês fazem aquilo que não é lícito e no sábado? E o Senhor Jesus, então, respondendo a eles, e essa resposta, querido, diz respeito às nossas vidas, porque nós também temos esse cuidado, porque nós temos que analisar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Porque nós não temos mais que seguir padrões religiosos de lei, porque agora a salvação que fez por nossas vidas, querido, é pela graça de Deus, é pela fé na cruz do Calvário. Nós não temos mais que seguir padrões religiosos, né? A lei de Moisés, querido, ela serviu aquele povo até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deu uma notoriedade para essa lei, porque ele cumpriu essa lei, ele cumpriu. E aí a resposta que ele dá, exatamente pela própria presença dele na terra, a presença de Deus na terra, vindo para salvar o homem que é incapaz de obedecer os 10 mandamentos, que é incapaz de obedecer os mandamentos que Deus delegou ao homem. Até o Senhor Jesus, aquela igreja que serviu a Deus nessa modalidade, a demonstração foi de fracasso. Eles não conseguiram. Eles acabaram, daqueles 10 mandamentos, eles acabaram formando mais de 70 leis, né? De usos e costumes, e de limpeza, e de higiene, e elaboraram. Por quê? Eles perderam a direção, eles perderam a caminhada. E o Senhor Jesus, e Deus então, aprove a Deus
através de trazer a salvação para nossas vidas, através do braço forte de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, na modalidade de Filho, da presença, da própria presença de Deus, pelo Espírito de Deus, que veio ao homem para trazer uma nova maneira de nós cultuarmos a Deus, de nós servirmos a Deus, não na modalidade de sacrifício, daquela luta na qual não traz transformação para a carne, né? Porque a lei traz condenação para o homem. E aí então o Senhor Jesus dá explicação para eles nesse detalhe. O Senhor Jesus fala para eles, olha, por que vocês estão falando isso? Vocês nunca leram da Escritura quando Davi entrou na casa de Deus e comeu pão da propiciação, o pão que não era lícito a comer, e só o sacerdote que era lícito a comer? Por que vocês que se dizem filho de Davi, vocês não conseguem entender por que Davi comeu o pão da propiciação? Querido, isso diz respeito, porque quando Davi comeu o pão da propiciação, o sacerdote que ofereceu, foi visitado por Davi, que estava fugindo da presença de Saul, quando o sacerdote que estava sob aquele templo, Davi com fome, os soldados deles com fome, e aquele sacerdote, então, para saciar a fome de Davi e os seus soldados, o sacerdote, ele analisou a unção que estava sobre Davi. Ele reconheceu Davi como o ungido de Deus para ser rei da nação de Israel. Ele reconheceu a unção, aquilo que está... O que é unção, querido? A unção está acima da letra. A unção, que é a presença do Espírito de Deus na vida do homem, está acima da letra, está acima da lei. É isso que nós, filhos de Deus, temos que entender. E que o Senhor Jesus chamou a atenção daqueles religiosos. Olha, vocês não entenderam ainda? Então quero que vocês saibam que os filhos do homem é Senhor até do sábado. Isso diz respeito, querido, à unção, à chamada da presença de Deus na vida dos homens. Por isso chama Cristo. Cristo em mim, a presença de Deus. E quando o Espírito Santo se faz presente na nossa vida, querido, e o Espírito Santo faz presença em nossa vida pela fé que nós temos na obra da cruz do Calvário. E isso é que faz com que a lei, ela deixa de ser a nossa... o que rege sobre as nossas vidas. A lei deixa de ser aquilo que domina nossas vidas. Aí nós passamos a ser dominados e nós passamos a ser geridos, regidos pelo Espírito de Deus. Aí sim, é o Espírito Santo que nos dá a direção do caminho que nós temos que tomar. Por isso que o Senhor Jesus diz que ele, o Filho do Homem, e aqui quando ele dá essa resposta, ele dá a resposta como o Filho do Homem, porque ele dá essa consideração, a unção, querido, a unção, porque hoje, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Senhor Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai, mas aqui ele colocou como ungido, e ele mostrou isso, né? Se colocando na unção do ungido, no senhorio, que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E aí então ele deixou aqueles homens sem resposta. E o Senhor Jesus foi para Cafarnaum, né? E entrando em Cafarnaum, entrando na sinagoga, ele se depara com a mesma condição da religiosidade, desse espírito de religiosidade. Porque ali existia um homem com a mão mirrada. Mão mirrada significa que é uma mão atrofiada. A mão daquele homem era atrófica, estava mirrada, atrófica. A mão dele não estendia. Por lesão nervosa, né? Talvez é comum acontecer essa mão mirrada na hora do canal do parto, que a criança vai nascer, então lesa o plexo cervical, né? No plexo que dá a mão, e a mão se torna da chamada lesão em garra, né? A lesão em garra provocada por uma lesão do nervo, chamado nervo radial, que vem para a mão. Então, esse homem tinha uma lesão nervosa, e ele tinha a mão em garra, que era considerada a mão mirrada, porque atrofiou, porque ele tinha isso desde o nascimento. Tá? E aí, então, quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga, entrou ali no templo, e aqui
os homens, os religiosos que estavam ali, eles já reconheceram, eles viram que a presença do Senhor Jesus, e como tinha um homem doente ali, eles já sabiam que o Senhor Jesus ia operar milagre naquele dia de sábado. Então eles já estavam preparados para isso. Eles já estavam preparados. Será que ele vai curar no sábado? E o Senhor Jesus entrou. E quando o Senhor Jesus, que conhecia o pensamento daqueles homens, porque essa foi a espada que o profeta Simeão anunciou para Maria, né? O profeta Simeão, já no nascimento do Senhor Jesus, quando os pais do Senhor Jesus foi consagrar ele no templo, Simeão já havia dito para Maria que uma espada ia transparecer a alma do Senhor Jesus por ele conhecer o pensamento das pessoas. E realmente isso. Porque na hora que o Senhor Jesus entrou, ele já percebeu na alma dele a tristeza em ter que conviver com aqueles religiosos. Porque na hora que o Senhor Jesus viu que conhecia o pensamento daqueles homens, ele se entristeceu, mas ele tinha que tomar uma atitude. Porque é poder de Deus, né? Ele tinha que manifestar esse poder de Deus para a vida dos homens, acima da condição religiosa que os homens querem impor aos homens. Há homens, queridos, que se impõem através de um espírito de religiosidade, e geralmente essas pessoas que têm imbuído desse espírito de religiosidade, ele impõe sobre os outros. Essa imposição não é aquilo que nosso Deus faz, porque nosso Deus é amor, e a palavra diz que a atitude dele pelo Espírito Santo não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, que é amor. Então, Deus não tem essa atitude de imposição. A atitude de Deus é amor. Mas nós vemos na religiosidade a imposição. E que se você não seguir a deliberação deles, eles te isolam, eles te chutam, eles te separam, eles te condenam, eles te desprezam. Nós vamos ver isso no discorrer desse capítulo, quando o Senhor Jesus vai demonstrar isso. E aí então o Senhor Jesus, conhecendo o pensamento desses religiosos, virou para o homem da mão lesado do nervo, mão mirrada, já chamou para o meio, porque o Senhor Jesus não faz nada oculto, querido. Ele faz as coisas às claras, ele não faz nada às escuras. Por isso que ele diz que nós somos colocados como candeia, a luz para irradiar todos, né? Única coisa que nós vemos no entendimento da palavra de Deus, que há algumas coisas que o nosso Deus faz conosco, Filho de Deus. Às vezes, querido, por amor a nós, e pela esperança que Ele tem, e pela fé que Deus tem em nós, porque Deus é um Deus de fé, na nossa transformação, às vezes Ele oculta o nosso pecado. Ele esconde o nosso pecado. Ele apaga o nosso pecado, valorizando a fé que está em nosso coração. Porque ele fazendo isso, ele dá a oportunidade para você se levantar e você seguir esse caminho de justiça. Mas no mais, a única coisa que Deus faz é ele esconder o nosso pecado, quando ele tem uma deliberação de trazer a transformação de vida. Porque tem uma palavra do Senhor que diz o seguinte, que alguns pecados de homens só vão ser manifestos no dia do juízo. Até lá vai ficar em oculto. Nós não sabemos por que Deus vai fazer. Alguns, o pecado vai à luz, né, para a própria salvação da pessoa. Algumas pessoas, o pecado é revelado agora na trajetória, na caminhada. Por quê? Porque Deus quer transformação, Deus quer arrependimento, quer perdão de pecados, né? E outros vai ser revelado no dia do juízo. Alguns pecados vão ser revelados no dia do juízo. Mas é a única coisa que Deus tem o cuidado de muitas vezes cuidar é do nosso pecado, que Ele às vezes deixa encoberto. Mas o resto, querido, da atitude do Senhor Jesus é tudo clara, tudo clara. Quando os homens, os servos de sumo sacerdote foram prender ele, que vieram manietar a mão dele, ele falou, pô, por que vocês estão com essa violência toda contra mim? Eu tive o tempo todo pregando no meio de vocês e vocês não tiveram, não conseguiram me prender. Né? Tive pregando, anunciando a palavra para vocês e vocês não conseguiram prender. Então ele falou, o tempo todo eu estive no meio de vocês pregando. Porque naquela hora não é a capacidade da traição de Judas e nem a capacidade dos soldados do sumo sacerdote
de aprisionar o Senhor Jesus, de maniatar ele, não foi, porque ele se entregou. Ele, quando saiu do Getsêmani, quando ele saiu da oração, que ele pediu para Deus liberar ele do cálice, ele foi em direção. Ele falou, vamos, porque o traidor está vindo aí. Entendeu? Ele já sabia que ele... Ali foi um gesto voluntário dele. Então, como ele diz, eu estive o tempo todo com vocês, pregando nas sinagogas. É isso que ele faz, querido. Ele tem tudo a clara. É isso tudo mostrando a clara. Não tem nada para esconder das vistas dos homens. Por isso que o Senhor Jesus, quando chegou, quando tira aquela postura do pensamento daqueles homens, ele chamou o homem da mão lesada e falou, vem até aqui, levanta, fica de pé, vem até aqui o meio. E aquele homem veio, ficou em pé no meio. E aí o Senhor Jesus virou para aqueles pensamentos dos fariseus que estavam ali, julgando ele por fazer maravilha, por dar libertação no dia de sábado. Ele virou e disse assim, o que é mais importante, o que é mais lícito fazer no sábado? O que é mais importante fazer no sábado? O que é mais lícito fazer no sábado? Fazer o mal, salvar a vida ou matar? O que é mais importante? Ele não esperou resposta. O Senhor Jesus imediatamente ele emendou e olhando para em redor, ele disse para o homem, estende a tua mão. E o homem assim o fez e a mão foi restituída sã como a outra mão. E todos eles, queridos, aqueles homens que tinham coração mau, né? Olhando ali a lei e esquecendo de ver a unção, a chamada da unção, eles ficaram cheios de furor. Eles ficaram cheios de furor e confidenciaram um com o outro como fariam com Jesus. Aquela não era a hora, querido, deles. Esses homens ainda vão chegar no momento deles fazerem o que eles queriam fazer com o Senhor Jesus. Mas ainda não era o momento. E o Senhor Jesus, ele sabia, o Senhor Jesus sabia disso tudo. Essa espada que transpassou a alma do Senhor Jesus. Essa incredulidade, o pensamento mau do coração dos homens religiosos, que estavam claro, que está claro, não só estavam claro, mas ainda hoje está claro, patente aos olhos de Deus. E aí então, em seguida esse momento, o Senhor Jesus subiu no monte e foi orar. E passou a noite inteira orando. E depois de ter passado a noite, diz Lucas, relata, que ele, a partir daí, quando chegou o dia, ele foi e chamou os 12 apóstolos. Ele deu a chamada para os 12, a chamada dos 12 discípulos. E aqui segue aquela ordem que nós temos muita coisa para falar da revelação dessa palavra, que eu não vou me ater nesse detalhe da chamada dos 12, porque nós conhecemos. E a chamada dos 12, querido, nós vamos aprender o que há de especial na chamada dos 12 ao longo do ensino, porque nós temos que entender que a vida com Deus, querido, não se faz, não é um momento, não é um instante, é uma jornada, é uma vida. Compreende? A chamada de Deus para nossas vidas, querido, não é um instante, né? Não é uma visitação mais. Queridos, no Antigo Testamento, Deus visitava o povo, havia uma visitação, né? O Espírito Santo, através dos profetas, ele visitava, né? Tem até passagens que o rei pedia, o profeta pedia para o tangedor tocar uma música, né? O tangedor, para que o Espírito Santo descesse sobre um profeta para dar uma palavra, né? Nós vemos lá no livro que toda a cidade de Jerusalém reunida em oração, né, pedindo a Deus por socorro, e aí eles fazendo jejum e oração, e Deus de repente trazia uma palavra profética, um filho lá de um sacerdote se levantava e dava uma profecia para a igreja, para o povo e para o rei. Mas agora, na nova aliança, não existe mais essa visitação. Existe uma vida, existe uma presença contínua com o Espírito Santo. Mesmo que você não sinta nas suas emoções, no arrepio dos seus pelos, não é isso. A visitação do Espírito Santo se faz pela ligação com sua alma, porque isso é uma emoção da alma. A visitação do Espírito Santo é aquela que você
não sentindo ou sentindo a presença dele, ele está, porque ele disse que ele estaria conosco até a consumação do século. Ele está, então ele é um Deus fiel. Você sentindo ou não a presença dele, ele está com você. Então, agora, essa jornada, a chamada de atenção do Espírito Santo é essa, porque essa jornada, ele quer que você perceba todo instante, todo momento da tua vida. A todo instante você tem essa ligação com ele, né? Então, não é mais uma visitação, é uma presença, é um cuidado que o Senhor Jesus vai ter com a sua vida, né? Ele vai ter com a sua vida esse cuidado. E aí diz a passagem, porque nós estamos analisando a questão da escolha dos apóstolos, porque nós vamos conhecer pela vida dos apóstolos, não é por essa atitude da chamada, porque nós vamos entender essa chamada exatamente na jornada da vida desses apóstolos, na caminhada deles ao lado do Senhor Jesus, que é essa jornada. Então nós vamos entender a chamada de cada um deles diante da vida, dessa trajetória, porque o Senhor Jesus deu um exemplo claro para nós, querido. Deus nos chama como árvore, e há uma identificação nessa questão da árvore, é de você conhecer o fruto. Você quer saber qual é a qualidade da árvore, qual o tipo de árvore, pelo fruto. E isso é que nós temos que ter com relação às nossas vidas. Você vai conhecer os filhos de Deus e os filhos das trevas pelo fruto. Você vai saber qual é a árvore que dá bom fruto e qual é a árvore que dá mau fruto, né? O Senhor Jesus vai nos explicar, através desse capítulo de Lucas, essa questão. E assim nós vamos conhecer com a vida dos apóstolos. Porque a vida dos apóstolos nós vamos conhecer pelos frutos que eles deram. E aí nós vamos entender por que da chamada que o Senhor Jesus... Porque até então aqui, nós não temos conhecimento de entender qual foi o parâmetro que Deus teve na eleição, né, na eleição dos discípulos. O Senhor Jesus passou a noite orando. Ele passou uma noite. Essa chamada foi do próprio Pai. O Senhor Jesus depositou essa confiança ao Pai. E aí, no dia seguinte, ele executou aquilo que ele orou e teve a resposta de Deus. Agora, essa escolha, querido, nós vamos conhecer pela jornada, assim como nós conhecemos o traidor. Aqui nós temos a identificação de um, que é o que ele diz, aquele que iria trair. Judas foi identificado, e Judas Cariotes, o que foi o traidor, porque ele demonstrou o fruto dele, né? E quando Lucas escreveu, o Lucas já tinha demonstrado o fruto dele. E depois nós vemos o seguinte, Senhor, o Senhor Jesus separou um momento onde ele estava com os apóstolos, e quando ele estava descendo um monte, ele passou pelo monte, quando ele fez a oração e chamou os discípulos, ele desceu um monte. O monte é aquilo que nós vimos, aquilo que nós sabemos. O monte é um lugar de intimidade com Deus, de oração. Quando o Senhor Jesus colocava diante de Deus as petições dele, as intercessões dele, e quando ele colocava diante de Deus também os discípulos, e dava um ensino de ordem separado, ensino espiritual para os seus discípulos, a palavra de Deus voltada para os discípulos. E aqui nós vamos ver um exemplo disso. O Senhor Jesus estava descendo com os discípulos, e em determinado lugar, ele parou no lugar plano. Ele parou no lugar plano e veio ali com os seus discípulos, e veio uma grande multidão de todo lugar da Judéia, Jerusalém, da costa marítima de Tiro, Sidom, e todos eles vinham para ouvir a palavra, entendeu? Todos eles vinham para ouvir a palavra do Senhor Jesus, que eram em parábolas, e vinham também para serem curados de suas enfermidades. E também nesse meio de multidão de pessoas, vinham também aqueles que tinham espíritos imundos, né? E o Senhor Jesus também os curava, libertando eles daqueles espíritos imundos. E o detalhe que nós vemos aqui, que todos eles, querido, toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía do Senhor Jesus virtude, e isso curava a todos. Queridos, isso já é uma prática tremenda da presença de Deus na nossa vida, querido. Porque o fato, esse acontecimento, querido, esse fato das pessoas se arrojarem, as pessoas se buscarem tocar no Senhor Jesus, isso mostra o grau de ligação que Deus tem com o homem.
porque ele não é um Deus distante de nós, não é um Deus que está no céu, nem além do mar, e nem além do oceano, e nem no abismo, e nem debaixo do mar. Não, nosso Deus é próximo, ele está junto de nós, ele está no teu coração. Há uma ligação íntima, de toque, de presença. Nós temos que estar habituados a isso. Esse povo, essa multidão, tiveram o privilégio de ter um toque físico do Senhor Jesus, de palpar através do tato. Mas nós, queridos, podemos ter isso muito mais, muito maior, porque eles tiveram um momento da vida deles de poder tocar nas vestes de Jesus através do tato e receber essa virtude e o poder de cura que vem do céu. Mas nós, queridos, nós temos a oportunidade e não podemos abrir mão desse nosso tempo. Nós não podemos abrir mão do nosso tempo que se chama hoje, de você ter essa virtude e ter esse toque permanente na tua vida, a presença do Senhor Jesus no teu coração, querido. Essa chamada que nós temos, a glória da segunda casa é muito maior do que essa que o Senhor Jesus viveu ali, quando ele pregava para os fariseus, quando ele pregava para a religião judaica. Nós, gentios, temos uma chamada poderosa da nosso século, na nossa vida, que é a chamada de viver a vida do Espírito Santo. É muito melhor para nós, querido, que nós temos essa permanência a qualquer momento, nós podemos invocar o nome do Senhor Jesus a qualquer instante, em qualquer lugar. Você pode invocar o nome do Senhor Jesus, ele ser presente, um socorro bem presente na tua vida, socorro bem presente na tribulação. Isso é o Senhor Jesus na tua vida, querido. É esse toque que nós podemos ter agora na nossa geração. Basta nós crermos, abrirmos nosso coração. E aí, então, o Senhor Jesus, depois de ter permitido essa ligação, né, demonstrando essa ligação com os enfermos, os doentes, os endemoniados, o Senhor Jesus começou, olhou para os discípulos dele e começou a dar uma palavra poderosa de transformação de vida, querido. Uma palavra de ensino espiritual. Queridos, nós temos dentro de nós um ser latente em nós, que é o nosso espírito. Nosso espírito precisa crescer. Nós precisamos crescer na modalidade de ser espiritual. E só temos condição de crescer na modalidade de ser espiritual se nós crescermos mediante aquilo que nos alimenta. O que alimenta o nosso espírito, querido, não é a palavra de homens. O que alimenta o crescimento do nosso espírito é a palavra de Deus, porque esse é o sopro de Deus que eu e você temos. Quando Deus anunciou que ele fez o homem à imagem e semelhança, Deus é espírito. E a imagem e semelhança dele que você tem e eu tenho é o ser espiritual que está em cada um. Nós somos espírito. Nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo é o tabernáculo, mas você e eu que nós somos é um espírito. E o que vai nos formar, fazer crescer, né, na modalidade de homem espiritual é através da palavra de Deus. E aqui então o Senhor Jesus vira para os seus apóstolos e começa a dar o ensino como você ser um homem e uma mulher espiritual. Como você ser. E ele diz para você, fala, olha, para você ser homem e mulher espiritual, você vai ser bem-aventurado. Então ele começa dizendo, ó, bem-aventurado vós. Isso é o fato de você permitir, né? Você permitir que a palavra de Deus faça um crescimento do seu homem espiritual, daquilo que Deus fez à imagem e semelhança dele, que está latente dentro de cada um de nós. Mas é preciso que nós cresçamos. E aí, para nós crescermos, temos que crescer conforme a palavra de Deus. É ela que estabelece o crescimento espiritual. E aí, então, o Senhor Jesus começa a dar um ensino para nós, como nós crescemos. E ele deu a direção para os apóstolos, para os discípulos dele. E ele diz, bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Querido, o Senhor Jesus diz, isso é uma palavra lá de Isaías, que já foi profetizado, que o reino do céu, o reino de Deus, é para dado ao pobre. Quem é esse pobre, querido? O pobre não é na questão da condição financeira, de ser menos abastado que o outro, de ter posses de bens, bens comuns, de ter bens físicos, bens
duráveis, né? Físicos, né? No sentido de matéria, bens materiais, né? Essa palavra que eu queria achar, é a palavra de bens materiais. O pobre não está nessa questão de você possuir ou não possuir bens materiais. Porque eu conheço muito pobre que não tem bens materiais e é orgulhoso, né? Tem orgulho, tem soberba, entendeu? E não é questão disso. A questão do pobre aqui, querido, é a questão da humildade, de você se esvaziar de você mesmo, de você reconhecer que você não é nada perante a grandiosidade de Deus, de você ver que você reconhecer na dimensão de tua vida, da motivação que você tem para viver, que você não é nada diante da grandiosidade de Deus. Esse é o pobre que o Senhor Jesus está falando. De você ser bem-aventurado por receber o reino do céu, você ser pobre, se reconhecer que você não é nada. Entendeu? Reconhecer que tudo aquilo que tem na terra é insignificante perto dos tesouros que vem do céu. É essa motivação sua, que a motivação sua não está na ordem de você alcançar poderio econômico, empregos bons e você ser acima dos outros, seus semelhantes. Não, você vê que você não é nada, né? Que você é um pó da terra, que você é vaso diante de Deus e que você espera de Deus, né? Todo o crescimento para a tua vida, todo o cuidado para a tua vida, todo o sustento para a tua vida. Isso é ser pobre de espírito. E ele diz, porque desse é o reino do céu, porque Deus estabeleceu o reino para esses, né? Essa foi uma palavra anunciada por Isaías, né? O Senhor Jesus já desde quando ele abriu o livro de Isaías, que ele viu, olha, eu vim para libertar os cativos e oprimidos, a gente já diz isso, né? Ele veio para esses. Ele veio para esse, para libertar aqueles que precisam de Deus, aqueles que reconhecem que em si, no baixo da sua carne, ele não tem nada para oferecer a vida dele e nem para oferecer a Deus. É esse pobre que o Senhor Jesus diz aqui. Depois ele diz, bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fardo. O que é a fome, querido? Não é a fome de comida. Isso aqui é a fome da justiça de Deus, de você ter que a presença de Deus se faça na tua vida. Fome dessa palavra que te sacia, que te traz a paz. Porque ele não está falando da comida, porque ele sabe que essa comida que nós comemos no almoço, no final da tarde você já está com fome. Entendeu? Isso não sacia. Por isso que o Senhor Jesus falou para o diabo, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É essa a nossa fome. A nossa fome é de viver a palavra de Deus. E quantos estão com desse lugar, querido? Quantos estão com essa fome de comer a palavra de Deus? De desejar receber do céu o alimento que sustenta, que traz a paz, que completa a nossa alma, porque nós precisamos disso. O espírito precisa. O homem espiritual precisa receber desse alimento para crescimento. Ele tem fome, tem sede de Deus, né? Essa conotação do bem-aventurado que o Senhor Jesus anuncia aqui. E depois diz, bem-aventurado vós que chorais, porque haveis de rir. O choro, querido, é o choro na questão da intercessão. No choro da intercessão pelas pessoas que estão do nosso lado. Para você ver a maldade que está no mundo. Para você ver as condições daquilo que nós vemos, né? O assolamento do inferno sobre a vida dos homens. E você chorar para você pedir a Deus pela mudança, pedir a Deus pelo socorro, porque ele diz, ri, porque você vai se alegrar com a resposta de Deus da sua intercessão. Você vai se alegrar com aquilo que Deus respondeu por aquilo que você chorou, né? O Senhor Jesus diz que, tem uma palavra que diz que nós choramos, né? Quando aqueles que choram por estar promovendo a semeadura, mas com risos, vão buscar a colheita, vão estar ceifando na colheita. Então, o choro diz respeito a promover a essa semeadura e você trazer para vidas dos homens que estão se perdendo, que estão indo para o caminho do inferno, e você vendo essa injustiça e você tentar levar a justiça de Deus, você chorar diante de Deus na intercessão pelo seu semelhante. E quando você vai rir, querido, é quando você colher os feixes. Quando você colher os feixes dessa colheita e você vê que é o seu trabalho, a sua intercessão, aquilo que você agiu para o reino de Deus,
crendo, e Deus operou por você, pela tua vida, e você vai poder colher esses frutos. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui, querido, de nós sermos bem-aventurados. Aqui é um ensino de ordem espiritual, que nós temos que aprender esse crescimento. Depois o Senhor Jesus fala daquelas pessoas que são injuriadas, das pessoas que são odiadas, que são perseguidas, né? Porque ele diz, olha, quando acontecer isso, quando você for injuriado, quando rejeitar você, por causa de você estar anunciando a palavra de Deus, por você viver o reino do céu, por você se tornar um ser espiritual, manso, humilde, orando, intercedendo pelas vidas, o mundo vai se incomodar com você. Porque é assim que aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, olha, se eles perseguiram a mim, que dirá aqueles que são meus discípulos? Então nós vamos sofrer a injúria, a perseguição e o ódio do mundo. E o Senhor Jesus diz aqui, bem-aventurado quando acontecer isso. Porque assim fizeram com os profetas, fizeram com aqueles que tiveram, que se estabeleceram na geração deles pela fé. E aí ele dá uma palavra, querido, para os ricos desse mundo. Ele diz, ai de vós rico, porque já tendes a vossa consolação. Querido, triste o homem que tem a consolação no dinheiro, que tem a sua consolação no bem bom que o dinheiro possa oferecer. O dinheiro pode oferecer, queridos, presentes, carros, casa, conforto. Mas eu conheço, querido, muitos desses homens que estão dentro de UTI, que tem todo o dinheiro do mundo, ou que chega na porta do pronto-socorro, com a aflição da dor, da perda de um filho, da perda de um ente querido, ou de um diagnóstico de uma doença maligna no corpo dele. Querido, não tem consolo esse coração. Esse coração ninguém consola. Não tem dinheiro no mundo que consola um coração desse. Não tem dinheiro que possa trazer paz para um coração quando passa por essa aflição. Nós, queridos, felizmente, nós temos um Deus que nos dá promessa, que nós vamos impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Nós temos a promessa, se nós buscarmos, busca que encontra, bate que se abre, chama que ele atende. Nós temos um Deus que você pode bater, você pode buscar e você pode procurar. Então, querido, ele é presente. Ele é um Deus que tem os olhos abertos, a mão estendida. Nós estamos nesse lugar forte, querido. Lugar de proteção. Então, não é o lugar do rico. O rico não tem esse lugar. O lugar dele é inseguro, o lugar dele é instável. Num momento, escorrega. Cadê ele que se levantou? Você olha, ele não está mais em pé. Cadê ele? É um instante, querido. Porque a riqueza não traz a segurança de vida que um homem possa ter, querido. Por isso que a vida do homem é constituída pelo bem que ele possui, não é pela conta bancária que ele tem. Porque muitos estão nessa condição e não valem nada. A vida dele não vale nada, entendeu? Pelo contrário, os filhos, os herdeiros, estão loucos para ele ir embora, morrer, para eles tomarem a posse daquele dinheiro. Por isso que o Senhor Jesus diz, ai de vós, rico. É um lugar que nós não queremos, não é o lugar que nós queremos. O Filho de Deus não está nesse mundo para buscar riqueza. Né? Os servos do Senhor Jesus não estão nesse mundo para buscar riqueza. Porque a nossa riqueza, querido, o que nós almejamos é o galardão que é reservado no céu para aqueles que crerem. Nossa confiança está no salário que Deus vai dar a cada um de nós, pelas obras que nós possamos fazer aqui. Por isso que nós temos que aprender com ele. Nós temos que ter essa intimidade com o Espírito de Deus. E aí o Senhor Jesus fala ainda, ai de vós, os que estão fartos, né? Pela abastança, pelo conforto, pelo dinheiro, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, né? Por tudo que você tem, pelas viagens, pelo exterior, pela bajulação, pela convivência com a mídia, com os atores, pela beleza desse mundo, pelas mulheres lindas, né? Por todas aquelas produzidas que o dinheiro possa oferecer, através da plástica, através dos tesouros, das pérolas, do frisado do cabelo, né? Vocês estão rindo disso tudo, que vocês podem transformar o corpo de vocês, que está indo em corrupção, envelhecendo, mas vocês podem trazer a formosura novamente. Né? Aí de vós que estão rindo pela essa capacidade de vocês. Agora rides, mas vós lamentareis e chorareis. Querido, só que esse lugar de choro que o Senhor Jesus fala aqui, querido, é um lugar de choro eterno, onde o fogo não se apaga. E há um pranto e ranger de dente.
esse lugar é de choro terrível. Nós não queremos, por isso que o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer, Ele quer a salvação de todos, porque o lugar que essas pessoas vão é de choro e ranger de dente. E aí o Senhor Jesus fala de outro ai. Fala, ó, ai de vós, quando todos os homens vos disserem, bem, porque assim faziam a seus pais e aos falsos profetas. Querido, aqui ele está falando para aquele homem religioso, aquele que tem a bajulação da mídia, aquele que tem esse religioso, que se acha que está que Deus deu para ele a capacidade para ele desenvolver a palavra de Deus, e ele se tornou um homem ligado ao sistema político da nação, se tornou ligado às grandes organizações da nação e do planeta, se ligou ao esquema político, se ligou ao esquema financeiro dos homens ricos das nações. Ele usou a religião, usou o status que Deus deu a ele, o conhecimento da palavra dele, que deu a lâmpada, que é a palavra de Deus. Ele usou essa lâmpada para se ligar aos sistemas político e organizacional. O Senhor Jesus diz, ai de vós, porque você está sendo bajulado, porque estão falando bem a teu respeito. Existe uma corrente de pessoas que puxa o seu saco, que defende você. Né? E nós conhecemos muito disso, queridos. Nós temos visto homens que estão nessa posição de se ligar aos governos, se ligar aos homens poderosos da nação. E quando você... eu vejo alguns comentários através da internet, alguns comentários contrários à posição desses homens. Existe uma corrente de gente, tá, que defende o sujeito. Né? Como o Senhor Jesus está dizendo. Existem várias pessoas que defendem. Né? Só que o Senhor Jesus diz o seguinte, ai de vós, porque assim fizeram com os falsos profetas, que foram bajulados. Né? Os falsos profetas também foram bajulados pelo sistema político e pelas grandes corporações das nações. E aí o Senhor Jesus chama atenção, mas ele dá uma palavra direcionada para a igreja, querido. E essa palavra direcionada para a igreja, eu quero concluir aqui a primeira parte do Lucas capítulo 6, para que nós possamos entrar em detalhe, porque a partir do versículo 27, o Senhor Jesus vai dar um ensino para a igreja, porque até agora ele falou a respeito das posturas dos homens religiosos e de um conserto, de você transformar a tua vida em um ser espiritual. Mas agora, a partir do versículo 27, ele vai dar uma palavra a respeito da posição do Filho de Deus, a posição de um homem formado pelo Espírito Santo. Qual é a posição? É a árvore que dá bom fruto, da árvore que dá bom fruto. E eu quero então encerrar aqui a primeira parte do capítulo 6. E nós fazemos um convite para continuarmos amanhã o estudo do capítulo 6 de Lucas, se assim Deus nos permitir.